Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Ed Van Feu e estou aqui para contar uma história misteriosa na nossa Cesta de Mistério. A história de hoje é minha, então eu quero começar, essa nova fase com as Cestas de Mistério, falando de alguns casos, não só meus, mas também casos de pessoas que eu conheço, que eu confio bastante e sei que estão dizendo a verdade. Depois nós vamos partir para outros casos, afinal eu não tive tantos encontros com fantasmas assim, e também vou fazer algumas análises. Vamos lá! A história que eu vou contar hoje tem a ver também com o lugar mais assombrado que eu já estive, que é o Clube Med, o Mediterrâneo Rio das Pedras, o que, na verdade, eu acho uma coisa ótima. É um lugar com histórias para contar, histórias para viver, além de ser lindo. Como diz o Renato, se ele morresse, ele também gostaria de assombrar o Clube Med. Inclusive, o Clube Med me aguarde, quando eu morrer eu vou para aí também. Mas, enfim, eu já contei no outro Cestas de Mistério uma história que eu fiquei de cabelo em pé vendo uma sombra fantasma por mais de 40 minutos sem poder sair dali, porque eu estava morrendo de medo de passar na frente daquela porta e descobrir o que eu ia ver ali, né? Então eu também não fui, eu não tive coragem e continuei ali no meu cantinho quieto. Agora eu vou contar uma outra história também a ver com o Clube Med e que tem a ver também, vou fazer até uma história casada com uma colega de trabalho minha que naquela época estava no clube. Eu vou ter que primeiro ambientar você para que você compreenda mais ou menos a estrutura da história, sabendo que geograficamente onde é que eu estava, tá? O Clube Med, ele é um resort no Rio de Janeiro, ele é lindo, lindo. Se você tiver a oportunidade de ir, eu super recomendo. E eu trabalhei lá por alguns anos. Trabalhei lá por algum tempo, né, direto, e depois eu fiquei indo algumas vezes, finais de semana, porque eu não queria deixar a família, eu não queria deixar os amigos. É um lugar maravilhoso, mas eu realmente tinha um outro chamado. E ele é muito grande, os nossos apartamentos ficam mais distantes, né? Nós, como GOs, que são gentis organizadores, nós morávamos dentro do clube, assim como o pessoal de serviço que morava numa área adjacente, não dentro do clube, mas numa área próxima. É muito longe, é muito afastado, então é realmente complicado de você chegar lá todos os dias. Mas, enfim, você tinha muitas áreas grandes e livres. E uma dessas áreas, eu, por exemplo, trabalhava com crianças. Então eu tinha uma coisa chamada miniclube, eu estava quase o tempo inteiro neste local chamado miniclube. O miniclube é praticamente um outro Clube Med, onde praticamente você não esbarra com os adultos, você só tem as crianças. Então eram 3 espaços bem grandes, né, cobertos, né, tipo salões cobertos, separados para cada faixa etária, e uma areazinha que ficava mais em cima, que era como se fosse uma casinha, uma casa mesmo, bonitinha, que era o escritório da chefe daquele setor, que era a Úria, e onde às vezes a gente ficava também tomando conta, né? Geralmente ficava o responsável, um superior, para olhar todo mundo. Se você tivesse algum problema, você recorria ali. Tudo em volta de piscinas, uma piscina menor para as crianças pequenas e uma grandona para as crianças maiores. Então você tinha ali aquela área onde a gente passava uma parte do tempo, e depois tinha as outras áreas do clube, como a praia, o restaurante, o navio. Tinha várias outras áreas que a gente também levava as crianças, mas a coisa que eu vou contar, ela se acontece ali. É uma área afastada, o miniclube. Para você chegar lá, você tem 2 opções. Ou você passa pelo centro do Clube Med, que tem um restaurante, onde tem bares, onde as pessoas costumam estar andando, tem o teatro. Ou você vai por dentro de um jardim. Você dá uma volta. E esse jardim, ele é lindo, ele é todo florido, ele é bem cuidado. E ele tinha sabe aqueles postes que parecem de época? Ele tinha aqueles postes, os banquinhos, era uma coisa linda. E você podia atravessar ali. Ora, Ed, mas qual a diferença? Bom, a diferença é que num caminho você tinha pessoas, muitas pessoas, e no outro caminho você não tinha ninguém. Ninguém frequentava aquele jardim. Ninguém, nunca. Ele era um caminho lindo, mas que ninguém frequentava, porque não tinha gente ali. Mas era bem cuidado, e você atravessava você caminhava ali bem uns 10 minutos, pelo menos, para você chegar lá no clube, e você saía por trás, onde tem lá aquela casinha que eu falei, né, onde era o escritório da chefe. E um dia eu tinha que chegar, eu ia pegar a parte da noite, justamente nesse escritório, eu tinha que chegar lá por algum motivo de noite
para render uma menina que estava lá, era uma menina nova, né, e tal, e eu tinha que chegar lá para render ela. Ela podia ir embora, né, mas eu tinha que chegar lá para dizer, olha, você pode ir jantar, eu vou ficar aqui até a hora tal e depois eu volto com você, alguma coisa assim. Acho que eu ia voltar com ela. Acho que eu não precisava ninguém para ficar ali de noite não, mas eu tinha que ir lá porque ela por algum motivo era nova. Mas enfim, esse era o combinado. Eu costumava ir pelo caminho que tinha mais gente, mas no Clube Média a gente costumava ter um ditado: o GO que tá dando sopa é porque quer trabalhar. Então, quando eu passava por ali, geralmente me capturavam para fazer algum tipo de trabalho que era super divertido, era super legal. Eu, por exemplo, fiz um trabalho maravilhoso para a Gasterne, que foi servir de modelo, né, vivo para as joias da Gasterne. O que eu estava usando naquele pequeno desfile, nossa, eu acho que valia todos os meus meses de trabalho ali, eu ainda ficava devendo. O problema é que você perde o seu horário, às vezes, de lazer, perde o seu horário de descanso, porque você ali, de qualquer maneira, está trabalhando. Nesse dia em especial, eu, por algum motivo, não quis passar ali no meio, porque eu não queria trabalhar. Eu queria chegar lá no outro clube, conversar com essa menina que estava ficando minha amiga, ou bater um papo, eu queria buscar ela cedo pra gente poder jantar. Era alguma coisa que eu tinha, não lembro mais. Mas eu sei que eu não queria parar no meio do caminho. Eu queria chegar logo lá. Então, o que eu pensei? Eu vou passar pelo jardim. Claro, por que não? Ninguém me vê e ninguém vai me chamar para o trabalho. Eu chego lá em 10 minutos, ó, beleza. Só que já estava escuro. Mesmo, já era de noite, né? E aí eu fui andando, né, no jardim e eu senti, sabe quando você sente aquela voz dizendo, não vá por aí? Pois é, eu ouvi essa voz. Eu ouvi? Não. Né? Então eu continuei seguindo. Quanto mais eu andava, mais eu ia sentindo os meus pelinhos se arrepiarem. E eu ouço de novo aquela voz interna, volta, não vá por aí. Você ouviu? Nem eu. Continuei, falei assim, não vai acontecer nada, isso é coisa da minha cabeça. E aí eu fui andando, tá claro, porque aqueles postes, eles eram bem espalhados, mas eles iluminavam bastante, né? E aí eu fui andando, né? Fui andando. Olha, quando eu tava quase no meio, deu um apagão no clube. Sabe o que é um apagão geral, em que você fica mergulhado no breu absoluto, você não vê absolutamente nada. Era esse o breu onde eu estava. Eu ia ficar ali parada no exato momento em que apagou tudo, e aí apaga o clube, também apaga tudo, tá? No exato momento em que apagou tudo e deu um silêncio absoluto e que eu não ouvia nenhum grilo naquele lugar, eu virei nos calcanhares, eu corri às cegas. Eu não sei como é que eu não dei de cara numa árvore, como é que eu não tropecei num banco, mas eu corri às cegas, feito uma maluca, porque eu sentia que tinha algo atrás de mim. E eu não queria saber o que era. E eu corri no escuro. E de repente, quando as luzes voltaram, de repente, que elas voltavam assim também de repente, eu estava correndo que nem uma louca na frente do restaurante. E aí, quando eu correndo e deslizando já para parar, e os colegas em volta falando, Ed, de onde você veio? Que apagou e de repente você apareceu aqui. E eu branca, assim. Pois eu tava lá no meio do jardim. Eu falei, não, é impossível você correr e chegar aqui nesse período. Ah, não sei, só sei que foi assim. E eu branca, né, que nem um fantasma, mas eu ainda tinha que ir lá. Claro que dessa vez eu fui pela área iluminada. E quando chegou numa pontezinha que a gente tinha que... Era do lado de um rio. Quando a gente tinha que andar meio que sozinho até o clube, ali eu corri. Ali eu corri porque eu não ia aguentar outro apagão daqueles. Eu corri feito uma louca, cheguei lá na menina, e aí eu chego na menina, e a menina está de cabelo em pé, a menina também está branca que nem um fantasma. E aí eu pergunto, mas por que houve com você e tal? Aí ela, porque eu tava te esperando, eu tava aqui na janela, e de repente eu olhei, apagou tudo, mas tinha uma lâmpada que ficou acesa. E essa lâmpada... Ficou um poste só aceso, esses postes assim que a lâmpada fica para baixo. E aí ela ficou olhando que tinha um GO, né, que era um rapaz muito bonito vestido de branco embaixo dessa luz. E ela falou, olha, a Ed não veio mandar, ela deve ter mandado outro rapaz, deve ter mandado outro GO para me render aqui, porque acho que ela não sabia nem voltar dali, porque ela realmente era nova. E aí ela ficou acenando para ele, oi, e nisso passou o tempo do apagão, ela acenando, ele não respondia a ela. E de repente as luzes voltaram. E quando as luzes voltaram, ele imediatamente desapareceu. Na frente da menina. Ela ficou
ela tava tremendo quando eu cheguei, ela tava tremendo, e aí ela contando isso, aí eu contei a minha parte também, que eu voltei correndo do meio do caminho, e fui aparecer milagrosamente no meio do caminho. Eu não sei se daria tempo de eu chegar, eu não sei, mas eu acredito que os meus protetores meio que me mostraram o caminho para eu não pisar em falso, porque você também correr aquela distância, era uma distância grande, gente, bem grande. Você correr aquela distância sem esbarrar, sem tropeçar, sem bater em alguma coisa, sem bater em alguém, aquilo era muito raro. Então, se os meus mentores não me teleportaram para o lugar certo, com certeza, pelo menos eles me guiaram para eu não cair no meio do caminho, porque eu ia me arrebentar muito, porque eu estava correndo muito rápido. E aí a gente ficou ali conversando, a gente demorou um pouquinho para ser que a gente estava com medo, depois nós saímos correndo miudinho e saímos correndo. E essa mesma menina contou que ela tinha muito medo de fantasma, porque na casa que eles compraram com a mãe dela, que ela tinha, era uma casa antiga que tinha escadas. E essas escadas, a antiga dona, ela tinha o hábito sempre de fazer uma volta pela casa e subir as escadas num determinado horário. Porque era o hábito dela e essa dona faleceu, elas compraram a casa e eles falaram que naquele horário, todo dia eles ouviam o ranger da escada. Todo dia eles ouviam um ranger de escada subindo e eles iam lá e não tinha ninguém, eles iam lá e não tinha... E todo dia, botaram padre, botaram tudo para benzer a casa e nada mudou. Todo dia no mesmo horário tinha passos subindo aquela escada. Aí eles resolveram o problema de uma maneira muito esperta. Eles botaram um tapete e aí acabou o ranger na escada. Falei, uau! Então, pessoal, se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e comentar, porque isso ajuda bastante o YouTube a mostrar um pouco mais os vídeos do canal. E se você não é inscrito, se inscreve também, porque eu sempre vou estar aqui com 3 vídeos semanais nas sextas, é a Sexta de Mistério, onde eu vou contar uma história misteriosa. E é isso, tá bom? Eu sou a Edvan Fel, fico feliz que você tenha ficado comigo até agora e eu te encontro no próximo vídeo. Beijo! Tchau!